Olá, meus amigos. Olha bem, nunca permita que as dificuldades em sua vida sejam utilizadas como desculpa para forçá-lo a aceitar o destino que o mundo escolhe para você. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda a experiência que você vê lá, que nós estamos despertando a nossa mente, principalmente quando nós nos reunimos com essa finalidade, falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, essas três colunas que Deus deu como exemplo. Eu quero que você pare para pensar comigo aqui agora. Nenhum deserto em nossa vida deve ser utilizado como justificativa para apresentarmos desculpas diante de Deus. Porque as pessoas que foram chamados por Deus, aqueles que foram chamados por Deus para ter uma experiência pessoal com Ele, foi justamente para apresentar diante de nós toda essa riqueza, toda essa bondade, toda essa manifestação da força de Deus no momento que mais precisamos. E se aceitarmos, as coisas estão ruins porque o tempo é assim mesmo. As coisas estão desse jeito porque por conta da crise mundial, por conta do coronavírus, por conta de sei lá o quê. Se você aceitar isso como justificativa, vai rodar. Porque a fé é intransigente. Não existe argumentação diante da fé. E quando nós falamos sobre fé, nós não estamos falando de presunção, que é aquele tipo que pensa que por frequentar um templo, que por mudar alguns maus hábitos, por bajular Deus nos finais de semana, por fazer algumas coisas que os homens dizem que uma vez fazendo, Deus vai se tornar simpático a você, Ele vai achar bonitinho, porque você está fazendo alguma obrigação religiosa. Vai dar errado. A fé não repousa sobre a presunção. Ela obedece a princípios, valores que Deus, à luz da experiência que Ele desenvolveu com esses homens, no deserto, quando Ele os conduziu para o deserto para nos mostrar ali a qualidade da fé, a qualidade da nossa confiança em Deus, a qualidade moral do que apresentamos diante de Deus no momento da necessidade, que é algo que você não pode esquecer. Quando eu falo em qualidade moral, é quando você tem todas as características descritas na palavra de Deus. As características, eu estou usando essa expressão, você tem o perfil do homem a quem Deus recebe, de quem Deus aceita aproximação. E quando eu digo aproximação, que nós sabemos que essa aproximação foi feita por Cristo, porque não é por atos de justiça praticado por nós. Não estou falando aqui da graça que nos justifica para alcançarmos o destino eterno, segundo a palavra de Deus, para alcançarmos esse benefício maior, que é assistir na presença de Deus, viver eternamente na presença de Deus. Eu estou falando a aproximação que lhe dá o direito de participar da mesa de Deus enquanto você está aqui, peregrinando por esse deserto que os homens criam para infernizar a nossa vida, para diminuir a qualidade da nossa vida, para fazer de cada um de nós idiotas, homens que vivem a vida inteira a serviço dos seus interesses, dos interesses econômicos, dos interesses religiosos, dos interesses dos que nos exploram, enquanto criam problema e ao mesmo tempo oferecem soluções. E soluções essas que você tem que se envolver com eles até o semi-eixo. Enquanto é explorado em sua energia espiritual, psicológica e econômica.
10 passos para alcançar não sei o quê, 15 passos para chegar não sei aonde, 3 passos para alcançar não sei aonde, para ter não sei o quê. Poxa vida, você vai se deixando. Veja quantas pessoas, principalmente agora com o advento da internet, elas vivem decepcionadas por coisas que nunca se realizaram, mesmo tendo recebido todo tipo de promessa e tendo, sendo trabalhada para essa finalidade, não aconteceu nada. E o caminho é tão simples. À luz da palavra de Deus, quando você alcança diante dele esse benefício, esta aliança, que torna o Deus favorável, e ele começa a fazer por você o que não está fazendo pela grande maioria. Olhe para o mundo e veja. Então, quando eu venho aqui e digo que nenhum deserto em nossa vida deve ser utilizado como justificativa, é porque quando ele tomou Abraão e levou para o deserto para nos ensinar a qualidade da fé que ele quer encontrar em nós, e deu àquele homem título de pai da fé, puxa vida, ele levou Abraão para um lugar mesquinho, um lugar que não devolve nada, o lugar onde as pessoas morrem, onde as pessoas não prevalecem, não vencem, um lugar onde as pessoas nem permanecem vivas. É difícil. E ainda por cima a mulher a quem Abraão amou de verdade era estéril. Olha as condições iniciais da vida de Abraão. Olha as condições iniciais da vida de Isaac, da vida de Jacó. Olha e veja, há uma semelhança muito grande com a experiência de Jacó, o neto de Abraão. Ele também viveu em condições em que ele foi trabalhado em seu caráter para se libertar desse título, desse nome de Jacó, que é o homem trapaceiro, e ganhar um título de príncipe de Deus, onde ele foi chamado de Israel. E ali Deus muda tudo, mas a esposa dele, a mulher que ele amou, também era estéril. Então Deus está sempre confrontando esses homens em situações onde não há possibilidade alguma de conquistar nada, de ter nada. Então por que agora nessa crise, nós, com a fé que nós temos em Deus e com todos os recursos que está em sua palavra, vamos aceitar o que o mundo nos oferece sobre a justificativa de que é a crise, de que é por conta do coronavírus? Ah, porque é isso? É porque esse tempo é assim? Não. Para aqueles que honram a Deus, a experiência é diferente. Resta descobrir como é essa honra, sobre quais valores, sobre quais princípios, quem é você? O que você está apresentando diante de Deus em contrapartida a toda a promessa que Ele fez a você e todos os recursos que Ele colocou à sua disposição? Essa é uma pergunta. Então, nenhuma crise deve ser utilizada como justificativa para aceitarmos a diminuição da nossa renda. Por que isso? Por quê? Porque a experiência dos homens que prosperaram com Deus no passado foi justamente onde não tinha chance, onde não havia nada. E o que Deus está nos mostrando? Ele está nos mostrando que é exatamente nesses momentos que Ele se revela para nós como o mesmo do passado, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então não aceite. Quando eu falo para você, e para nos levantarmos e orarmos nesse aspecto e colocar o nosso espírito nessa disposição, é com essa finalidade. Você não pode brincar com isso. Porque se você apresentar diante de Deus uma qualidade de um relacionamento e de uma fé que aceita as escolhas que o mundo faz, sobre a justificativa de que você é igual aos outros, você não é melhor do que ninguém, e isso é realidade. Isso é uma realidade, nós não somos melhores do que ninguém, somos iguais. Mas Deus quer fazer distinção. E a distinção é feita sobre a realidade. Então, se todos estão vivendo a mesma realidade, a verdade, olha a diferença, a verdade da palavra de Deus precisa prevalecer agora na vida dos que fizeram aliança com Ele. Então é a realidade contra a verdade. E qual é a verdade? A verdade é o que está escrito. E ela precisa se manifestar. Porque se não se manifesta, isso é prova de que não há uma aliança com Deus nesse sentido. Que Deus não está interagindo com você.
que ele foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas não é o seu Deus nesse quesito. É pensar como Jacó pensou. Chegou um momento, e está escrito aqui, eu compartilhei na minha reunião, que Jacó, ele chegou diante de Deus e ele teve uma conversa muito séria. Está escrito aqui, você vai conferir aí, na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. E Jacó, quando ele se encaminhou para aquela experiência pessoal com Deus no deserto, ele fez um voto com Deus quando ele viu aquela escada. Está escrito em Gênesis, capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, preste atenção nisso, e me der pão para comer e vestes para vestir. Está aqui. Esse pão, ele primeiro pede a Deus, coloca diante de Deus a proteção. Se o Senhor me proteger, e proteção é o que nós precisamos, principalmente agora. Ele põe uma outra condição para que ele reconheça que realmente Deus, o Deus do seu avô, de seu pai, também agora é o seu Deus. Ele põe outra condição para que ele saiba, ele diz: se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, nesta viagem que faço, e me der pão para comer. Olha, gente, não pense que esse pão para comer é o que muitas pessoas pensam. Não são poucos os que pensam que pão para comer é uma cesta básica oferecida por alguém. Não fique pensando o que significa isso. O pão para comer é o pão da dignidade, fruto do seu trabalho, dos seus esforços, do reconhecimento da sua experiência pessoal e, acima de tudo, da bênção de Deus em sua vida sobre os seus esforços para não viver na dependência dos outros. E ele diz: e pão para comer. Está aqui, ó. Veja. E vestes para vestir. É quando Jacó ele está dizendo: para que eu não viva nu diante daqueles que desejam ver a minha queda, diante daqueles que querem me ver nu, a nudez, símbolo de vergonha. Quando você, envergonhado, recebe cobrança e não tem capacidade de honrar o compromisso. Quando você, envergonhado, é desafiado por aqueles que vivem lançando a sua experiência pessoal com Deus e comparando com o que está acontecendo em sua vida e dizendo: cadê? Aí, cadê? Não tem Deus? Cadê Deus em sua vida agora? Cadê que não se manifesta? Então, essa vergonha, ele está falando sobre isso. Por isso que é importante que, à luz desse texto, quando você olha para aqui, ó, no capítulo 28, versículo 20, você saiba que esse pão para comer e veste para vestir é o pão da mesa de Deus que você ganha, que você conquista com dignidade. E as vestes é aquela roupa que te impede de andar envergonhado diante dos homens. Então eu repito, não são poucos os que pensam que pão para comer é uma cesta básica oferecida por alguém. E vestes para vestir é uma muda de roupa usada, quando muitas pessoas aceitam. Então, quando ele faz esta observação e quando ele estabelece esses termos, observe o que ele diz. Você já prestou atenção? Quais são qual é a condição que ele apresenta? E ele diz: e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Então ele estabeleceu agora algo. Ele diz: aí sim, o Senhor me será por Deus, e eu reconhecerei que o mesmo Deus do meu avô, o mesmo Deus do meu pai, é o meu Deus. Então muitas pessoas hoje chamam Deus, 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 e Deus não se manifestou ainda como aquele quem fez aliança contigo. E olha o que está registrado aqui em Isaías 41. Preste atenção. Olha aqui, os aflitos e necessitados buscam água, e não há. E a sua língua se seca de sede. Isso aqui é a necessidade da alma, de uma satisfação em Deus. Olha aqui, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. É isso que ele está dizendo. Ele transforma
o momento da crise em uma grande oportunidade. Ele prova para os que verdadeiramente agora estão gozando de uma experiência pessoal com Ele a diferença que há entre os que apresentam diante dele a honra que Ele aceita e Ele, em contrapartida, abençoa e faz por essas pessoas o que não está fazendo pela grande maioria, transformando esse deserto, essa crise, em um momento de oportunidade e de prosperidade. É isso que você deve observar. Não é aceitar como justificativo o que está acontecendo com todo mundo. Porque qual é a experiência que há nisso? Qual é a diferença que existe? Quando o próprio Deus diz, e farei distinção entre o que me serve e o que não serve. E outra vez mostrarei a diferença. Ele está falando sobre isso. Em momentos que ele se manifesta para revelar outra vez a diferença que ele fez no passado. Então não aceite. Nós vamos orar, vamos ungir a nossa cabeça esse final de semana. Vamos apresentar diante de Deus para que Ele quebre as resistências mentais e abra os olhos do nosso entendimento e para que você entre nessa experiência pessoal com Ele. E para que você aprenda a apresentar diante de Deus a honra, a qualidade da fé que agrada a Deus. A qualidade da honra que agrada a Deus. Não é somente oferecer uma oferta, um dízimo, como quem paga um recibo de luz, como quem está se livrando de um compromisso. É quando você apresenta um sentimento de honra e não um sentimento de quem está ajudando alguma coisa para dar uma força a Deus. É mudar essa mentalidade. E não aceitar, em nenhuma hipótese, que a crise que estamos enfrentando agora no mundo, e ainda vamos ver, que ela seja usada como justificativa para te colocar de joelhos e para forçá-lo a aceitar o que o mundo está escolhendo para as pessoas. Medite em cada palavra. Deixe o Espírito Santo ministrar sua mente e entenda que há uma diferença muito grande entre a prática religiosa e o relacionamento com Deus para ter uma experiência espiritual. Tá bom? Fica com Deus, que o Espírito Santo te fortaleça. Vamos ficar por aqui que o vídeo já vai com 17 minutos, mas medita em cada palavra que você ouviu e fica ligado. Na sexta-feira nós vamos orar nesse espírito e no domingo nós vamos lançar o azeite, a mirra sobre a nossa cabeça. Nesse espírito, apresentando diante de Deus a qualidade da fé que Ele quer encontrar em nós. Tá bom? Fica com Deus, que o Espírito Santo te fortaleça, não baixa a cabeça, não deixa a peteca cair, vigia, usando a máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social, tomando a vacina sem nenhum medo, porque está escrito e tem por promessa. Ele diz que até se beber coisa mortífera, dano nenhum vos causará. Que irá os efeitos de uma vacina, seja lá qual for. E acreditamos que serão os efeitos positivos. Então está se aproximando o tempo em que muita gente vai estar vacinada. E aí podem comparecer quando cumprir o tempo da imunização, né? Fazendo uso dos mesmos cuidados, podem comparecer com mais tranquilidade. Por enquanto, ainda há um número muito reduzido de pessoas, mas os que podem estar, né? Não está agora, não está resfriado, não está, mas sabendo o procedimento, você pode comparecer na sexta e no domingo. Nós vamos orar nesse espírito e apresentar diante de Deus as nossas mãos, a nossa cabeça, e vamos nos libertar de todo o conceito e de toda essa má qualidade, né, de apresentação quando nós chegamos diante de Deus, no mesmo espírito que nos aproximávamos antes, né, e com a mesma mentalidade que nunca nos levou para lugar algum. Está na hora de mudar, tá bom? Beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo vídeo e até a próxima reunião. Fica meditando em tudo isso. Tchau, tchau, um beijo bem grande e até lá.